Os 28 tempos de Eclesiastes e o fim dos 6.000 anos. O tempo está se cumprindo? A Bíblia pode ser interpretada de diferentes formas, segundo a visão religiosa de cada um, mas a palavra de Deus é eterna, viva e imutável. E quando observamos os tempos descritos em Eclesiastes 3, será que ali encontramos apenas poesia ou também uma profecia sobre os ciclos da humanidade? Muitos rabinos e estudiosos acreditam que sim, mas deixo a reflexão com você. Você já sentiu que estamos vivendo o fim de um ciclo? Que os acontecimentos mundiais e tudo o que se passa com Israel apontam para algo maior do que política e guerra? Os 28 tempos de Eclesiastes 3. O texto diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, de 1 a 8. São 28 tempos divididos em 14 pares opostos. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, até o último, tempo de guerra e tempo de paz. Muitos estudiosos acreditam que esses tempos refletem ciclos proféticos da humanidade e que estamos vivendo o tempo de guerra prestes a entrar no tempo final de paz, que seria o reino messiânico. Esses tempos não são apenas poéticos, eles têm peso profético. Muitos estudiosos veem nesses 28 tempos um mapa de ciclos proféticos que culminam com os últimos dias. Tempo de guerra, tempo de paz. Será que estamos vivendo esse tempo de guerra profético? E será que estamos às portas do último tempo, o tempo da paz messiânica? Os 6.000 anos da humanidade. No judaísmo e também na escatologia cristã, há um entendimento baseado em Gênesis, Salmos e nas cartas de Pedro, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Salmos 94, 2 Pedro 3:8. A criação foi feita em 6 dias e no 7º Deus descansou. Isso é entendido como o modelo profético do tempo da humanidade. 6.000 anos representa o domínio humano na Terra. O 7º milênio é o reino messiânico, o grande Shabat na Terra. Estamos agora muito próximos do fim dos 6.000 anos. O calendário judaico marca cerca de 5.784 anos desde Adão. Isso quer dizer que o fim do 6º milênio se aproxima. Israel é o relógio de Deus? Israel é chamado por muitos estudiosos de o ponteiro do relógio profético. Em 1948, o renascimento do Estado de Israel, o Israel moderno. Em 1967, Jerusalém volta a ser controlada pelos judeus. Hoje, tensões com Irã, planos sobre o templo, acordos com nações árabes, tudo isso se encaixa no cenário de Ezequiel, Daniel e Apocalipse. Estamos vendo o cumprimento das profecias em tempo real? Tudo aponta para o fim do tempo de guerra e a chegada do tempo de paz. Mas antes disso, o mundo ainda enfrentará tribulações. Aqui no meu canal tem vídeos sobre o milênio, sobre o período da grande tribulação. Se vocês quiserem, fique à vontade para assistir. Para concluir, gostaria de fazer uma reflexão sobre o tempo. O tempo está se cumprindo. A palavra de Deus diz que Deus tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, Eclesiastes 3:11. O tempo está se cumprindo. Os ciclos estão se fechando. E o tempo da paz eterna só virá com o Messias. Abrindo parênteses aqui, antes de Jesus voltar à terra e instalar o milênio, os 1000 anos de paz, porque ele é o príncipe da paz, virá uma falsa paz durante o tempo da tribulação, quando o mundo será governado pelo anticristo, que vai dominar principalmente a terra de Israel, e aquelas profecias de Apocalipse vão se cumprir até o retorno de Jesus. Até lá, estamos no tempo da escolha, de vigiar, de entender os sinais e de preparar o coração e de entregar nossa vida para Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, o único que pode nos salvar. Porque não é apenas sobre Israel, sobre o mundo, é sobre o tempo de Deus e o que Ele está prestes a fazer. Se você gostar desse vídeo, inscreva-se no meu canal, compartilhe, comente, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.